Gente, estou aqui com mais um vídeo agora envolvendo energia mecânica, tá? Com alguns exemplos aqui que eu coloquei, alguns tipos, como a coisa acontece, envolvendo também a parte de impulso e a parte de quantidade de movimento, beleza? Então veja bem como a coisa funciona. Primeiro a gente vai tratar da seguinte forma. A energia mecânica, gente, ela é a soma da energia cinética mais a energia potencial mais a energia potencial elástica, que a gente chama de EPEL. Mas que, claro que vai depender se a situação, se nas situações existe todos os tipos de energia. Por exemplo, só vai existir energia cinética se existir o quê? Velocidade. Só existe energia potencial se existir o quê? Altura. Só existe energia potencial elástica se existir deformação elástica, ou se tiver uma mola, ou uma coisa que se distenda ou se comprima, que é um tipo de elástico, tá? Então veja bem, a energia mecânica ela é a soma da cinética e da potencial, mais a potencial elástica, tá? Então se liga no seguinte, ó, cinética, potencial e potencial elástica. Aí nós temos a energia cinética, a fórmula é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Lembre-se que a massa é em gramas e a velocidade é em metros por segundo. A energia potencial é massa, gravidade vezes altura. Gravidade, a gente sabe que o valor dela é 10 para efeito de cálculo. Se a questão mudar, a gente muda. A altura é dada em metros e a massa é dada em quilos. E a energia potencial elástica é K, que é a constante elástica da mola, X, que é a deformação ao quadrado dividido por 2. Deformação em metros e o K em newton por metro, certo? Então, gente, é assim que a gente vai trabalhar com a energia mecânica. Agora, como ela vai acontecer vai depender das situações. Exemplo, coloquei aqui o exemplo 1 e coloquei aqui um exemplo 2 também para vocês. Ó. No exemplo 1, nós temos três situações. A primeira situação, a bolinha está parada aqui, então ela não tem velocidade, mas ela tem o quê? Altura. Então ela tem energia potencial, mas não tem cinética, porque a velocidade é quanto? Zero. Como não tem nenhum agente aqui de mola, nem algum agente que estique, então não existe energia potencial elástica. Então, dessas três energias aqui, ó, energia cinética potencial e potencial elástica, a única que vai existir aqui é a potencial. Porque é a única que aqui tem altura, mas não tem velocidade, e aqui não tem elástico, nem mola. Tá? Quando essa bolinha começa a cair, nesse segundo ponto, ela tanto tem altura, só que a altura diminuiu, como ela tem velocidade porque ela está caindo. Então ela tem cinética e tem potencial. Mas volto a dizer a vocês, não tem energia potencial elástica porque não tem mola, nem elástico. E no último ponto, que é nesse pontozinho aqui, nós só temos aqui velocidade, porque a bolinha continua caindo em movimento. Não temos mais altura, não temos elástico, então a energia mecânica aqui é igual à cinética. Entenderam? Então aqui como existe altura e não existe velocidade, a energia mecânica é igual a potencial. Aqui como existe altura e velocidade, a energia mecânica é igual a cinética mais a potencial. Aqui como só existe velocidade, não existe altura, a energia mecânica é igual a energia cinética. Mas nesses três pontos as energias mecânicas elas são iguais, tá? Elas são iguais, a não ser que exista alguma força dissipativa. Se houver alguma força dissipativa, a energia mecânica desse ponto vai ser a soma da energia mecânica desse mais a energia que foi dissipada do caminho daqui até esse ponto aqui. Aí vai depender muito da questão, tá certo? Então, vamos lá, vamos seguir aqui. O próximo exemplo nós temos aqui, ó. O exemplo 2 nós temos aqui uma mola que está sendo comprimida com essa bolinha. Nessa compressão que existe aqui, a bolinha está parada, só existe energia potencial elástica. Então a energia mecânica aqui é igual a energia potencial elástica. Tem velocidade? Não, então não tem cinética. Tem altura? Não, então não tem energia potencial. Energia potencial. Quando essa aqui dispara, essa bolinha vem e sobe essa rampinha. Nesse pontozinho aqui, nós só temos o quê? Nós temos só a energia mecânica, é igual à soma da energia cinética mais energia potencial. Porque aqui eu tanto tenho velocidade como tenho altura. Então eu tenho as duas energias, tá? Tanto a cinética como a potencial, ok? Então é basicamente isso aí que a gente precisa levar em consideração. Não pode esquecer que a energia mecânica é a soma da cinética mais a potencial e a potencial elástica. Então a energia mecânica desse ponto vai ser igual à energia mecânica desse, ou seja, EPEL, que é a energia potencial elástica desse ponto, vai ser igual à energia cinética mais a energia potencial desse outro ponto. Porque em energia mecânica, a gente procura sempre resolver os problemas igualando os pontos em questão. Se for ponto A e ponto B, eu igualo a energia mecânica do ponto A com a energia mecânica do ponto B. Certo? Se for ponto A e ponto C, eu igualo a energia mecânica de A com a energia mecânica de C. E assim sucessivamente. Tá bom? Então isso aqui é como se a gente vai proceder na energia mecânica. O impulso
ele é o quê? Definido por uma força vezes ΔT. Essa força a gente já conhece, que é massa vezes aceleração, e o ΔT é o tempo, que é nosso conhecido também. O módulo do impulso é dado pela fórmula. Impulso é força vezes ΔT. A direção do impulso é a mesma da força. O sentido do impulso é o mesmo da força, tá? Então, se você tem uma força maior que zero, você vai ter um impulso maior que zero. E isso relacionando com o gráfico. Tá vendo aqui esse gráfico de força vezes o tempo? Então, a área dessa figura ela é numericamente igual ao impulso. O impulso é numericamente igual à área. Como essa área da figura está para cima, então a força é maior que zero, então o impulso também é maior que zero. A área acima do eixo dos tempos. Se essa força tivesse aqui para baixo, a força seria negativa. Então o impulso seria negativo, porque a área estaria abaixo do eixo dos tempos. Acontece da força vir tanto em cima como vir embaixo. Então, para achar o impulso, você vai achar as duas áreas e vai subtrair uma da outra, tá? Mas se só tiver na parte de cima, a gente tem o quê? Um impulso positivo. Se tiver na parte de baixo, a gente vai ter um impulso negativo. Lembre-se que impulso é força vezes ΔT. E o que é força, gente? Massa vezes aceleração. Não pode esquecer da lei de Newton, tá? Você pode precisar das formas de Voigt, pode precisar de Torricelli, pode precisar de sorvetão aqui nesse tipo de assunto. Não pode esquecer dessas fórmulas, tá bom? E nós temos também a quantidade de movimento. A quantidade de movimento, gente, ela é o quê? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Massa em quilos, velocidade em metros por segundo. Não pode esquecer também que você pode precisar aqui de alguma equação do movimento de forma variado, tá? Nós temos aqui o módulo, que é a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. A direção é a mesma da velocidade. A direção da quantidade de movimento é a mesma velocidade. E o sentido da quantidade de movimento é o mesmo da velocidade. Cuidado para não confundir esse quezinho aqui, tá? Esse Q significa quantidade de movimento. Porque em calorimetria, esse Q vai ser representado por quantidade de calor. Mas vocês não vão ver isso agora, só mais para frente um pouco. Então não tem como confundir agora isso aí. Ok? Então, quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Aí, esse cara aqui, essa óbvio que eu coloquei, esse cara é muito importante, que é o teorema do impulso. O que é o teorema do impulso? Significa dizer que para você achar o impulso, você acha ele pela variação da quantidade de movimento. Ó. Então, o impulso pode ser quantidade de movimento final menos inicial. Por que final menos inicial? Porque tudo que for variação é final menos o inicial. Podia ser um Ozinho, um O aqui, ó. Alguns professores colocam O. Geralmente eu coloco O também, né? Mas eu resolvi colocar aí para que vocês entendam que é final menos a inicial. Então, o que é quantidade de movimento? Não é massa vezes velocidade? Como é quantidade de movimento final? É massa vezes a velocidade final. Como é quantidade de movimento inicial? É massa vezes a velocidade inicial. Entendeu? Então, essa aqui é a partezinha de impulso, de quantidade de movimento, tá certo? E de energia mecânica. Vamos só recapitular. A energia mecânica é a soma da cinética mais a potencial elástica. Só existe energia cinética se tiver velocidade, potencial se tiver altura, e potencial elástica se tiver mola ou elástico e deformação, tá? A fórmula da energia cinética é massa, velocidade ao quadrado sobre 2, potencial, massa, gravidade, altura, potencial elástica, kx ao quadrado dividido por 2. Coloquei aqui dois exemplos, em 3 pontos, aqui nesse ponto não tem velocidade, então não tem energia cinética, não tem mola nem elástica, então não tem energia potencial elástica, então energia mecânica é igual a potencial, porque tem quem? Tem altura. Nesse ponto aqui nós temos a energia mecânica igual a cinética mais a potencial, porque tanto tem altura como tem velocidade, certo? Não tem energia potencial elástica porque não tem nem mola nem elástica. Aqui nesse ponto só tem energia cinética. A altura acabou, então a energia mecânica é igual a energia cinética. Se eu fosse comparar esse primeiro ponto com o último, a energia mecânica seria a potencial desse ponto seria igual à cinética desse ponto. Se eu fosse comparar esse com esse, a cinética mais a potencial desse ponto seria igual à cinética desse. É sempre comparando os pontos. No exemplo 2, aqui a gente tem uma mola deformada, certo? E essa bolinha está presa. O que acontece? Aqui só existe energia potencial elástica. Porque como está parada a velocidade zero e ele está no solo, a altura é zero. Então a energia mecânica é igual a potencial elástica. Quando isso aqui dispara, que essa bolinha sobe, ela atinge essa altura aqui. Então nós temos aqui tanto energia cinética, como temos energia potencial. Porque tanto tem velocidade como tem altura. Mas não tem mais mola aqui, ó. Então não tem energia potencial elástica. Então, para a gente resolver o problema, igualaria essa energia mecânica com essa. Então ficaria EPEL, que é a energia potencial elástica daqui, com a energia cinética mais energia potencial. Não pode esquecer que se houver alguma dissipação de energia, então eu tenho aqui uma energia mecânica e aqui vai ter outra energia mecânica. E vai haver uma dissipação de energia nesse ponto. Então a energia mecânica desse ponto vai ser a soma da desse ponto mais a da energia dissipada que ocorreu no meio do caminho. Tá? Quando a gente for fazer alguns exemplos, vocês vão entender isso aí melhor.
Lembre-se que o impulso é força vezes ΔT, força é massa vezes aceleração. Você pode precisar das equações de Voat, Torricelli ou Sauverton aqui, tá certo? O módulo é dado pela própria fórmula, força vezes ΔT. A direção do impulso é a mesma da força, o sentido do impulso é o mesmo da força, tá? Nos gráficos, força vezes ΔT, a área da figura é numericamente igual ao impulso. Se a área estiver para cima, o impulso é positivo, porque a força é positiva. Se a área estiver para baixo, o impulso é negativo, porque a força vai ser negativa. Impulso negativo, força negativa. Impulso positivo, força positiva. A área acima do eixo dos tempos é o impulso positivo e a força também. A área abaixo do eixo dos tempos, tanto o impulso como a força é negativa. A quantidade de movimento é gerida pela massa vezes a velocidade. O módulo é massa vezes velocidade. A direção é a mesma de V, do quantidade de movimento. O sentido é o mesmo de V. Tá certo? Não pode esquecer. O teorema de impulso, que é importantíssimo, é igual à variação da quantidade de movimento. Então, o impulso pode ser a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Tá? Então, é massa vezes a velocidade final menos massa vezes a velocidade inicial. Mais para frente, a gente vai precisar também usar o impulso como sendo o quê? A quantidade, o impulso não, a quantidade de movimento como sendo a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Isso aí a gente vai aprender mais para frente, quando a gente for trabalhar com o sistema, tá? Mas mais para frente a gente vê isso aí. Então eu tenho aqui meu Instagram, gente, que eu coloquei, que é professor Bolinha Omena 53. Segue lá o meu Instagram, tá certo? Também temos esse outro Instagram que é Física underline sem underline demora, que tem vários resumos de vários assuntos, vocês encontram lá. Segue lá e aproveita e dá o seu like aqui no canal do YouTube, que vai ajudar o professor, tá certo? E mais pra frente a gente coloca outros vídeos para vocês com mais alguma coisa, mais alguns exemplos de energia, tá certo? E alguns exemplos de impulso e quantidade de movimento. Mas é basicamente isso. O assunto não é difícil, tá certo? Então eu espero que tenha ajudado vocês. Então fica com Deus, dá o seu likezinho aí e segue o canal aí pra gente ser recomendado aí pelo YouTube, beleza? Um abraço para todos.